Olá, queridos irmãos e irmãs, nossos jovens que vão participar do Acampa Jovem Virtual. Nós queremos trazer aqui alguns breves pensamentos a respeito do tema, levar o nome do Senhor Jesus. Para isso, vamos ler apenas 2 versículos em Atos capítulo 9, uma passagem bastante conhecida. Vamos ler apenas os versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo, na época ainda chamado de Saulo, estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, perseguir a igreja. No meio do caminho, o Senhor Jesus encontrou ele, apareceu para ele, e Paulo ali teve a sua vida mudada radicalmente. Ele então continua sua viagem para Damasco, mas não mais como um perseguidor, não mais com o objetivo de perseguir a igreja. Ele havia sido totalmente quebrantado pelo Senhor Jesus, por aquele encontro com o Senhor Jesus, e agora ele estava cego e totalmente incapaz de cumprir aquela tarefa inicial que ele tinha, para a qual ele tinha sido designado. Estando ali em Damasco, o Senhor aparece a um de seus servos ali, que morava naquela cidade, Ananias, e diz para Ananias ir ao encontro de Paulo. Ananias fica com medo, a princípio, porque, afinal de contas, Paulo era um perseguidor da igreja, né? Saulo era um perseguidor da igreja e Ananias fica com medo, então, de ir ao encontro dele. Mas o Senhor Jesus o tranquiliza e diz essas palavras, né? Que aquele homem, até então conhecido como Saulo, havia sido escolhido por ele, pelo Senhor, para levar o seu nome, né? No caso, o Senhor Jesus, quando ele fala, ele diz: levar o meu nome. E a Paulo, então, né, ele viria a ser chamado de Paulo, seria dada a missão de levar o seu nome, o nome do Senhor Jesus, aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, né? Mas a mensagem aqui do Senhor Jesus para Ananias, as palavras do Senhor Jesus para Ananias não terminam aí. Ainda em relação ao nome do Senhor Jesus, ele diz no versículo 16 que mostraria a Paulo quanto lhe importava sofrer por esse nome, pelo nome do Senhor Jesus, né? E o resto da história nós já conhecemos nos Atos dos Apóstolos, nas Epístolas, o quanto Paulo desenvolveu bem essa tarefa, né? Ele de fato cumpriu aquilo que o Senhor Jesus o escolheu para fazer. Ele levou a mensagem, ele levou, ele apresentou o Senhor Jesus por onde ele passou, ele levou a mensagem da salvação que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz e só ele pode oferecer ao homem. E Saulo, então, Paulo, né, ele leva durante toda a sua vida, a partir dali, daquele momento, ele leva essa mensagem por onde ele passa, ele leva essa mensagem para judeus, para gentios e até mesmo para reis, né, para as pessoas que tinham o poder naquela época, né. É interessante que podemos analisar isso por vários aspectos, né, não é o caso aqui de nos aprofundarmos nisso, mas Paulo levar o nome do Senhor, para Paulo tinha por um lado o significado de levar a mensagem, né, tornar esse Senhor Jesus conhecido por onde ele passasse, e isso ele fez muito bem, mas também de representar o Senhor Jesus, né? Então imagina se você for convidado por uma grande autoridade, né, para ser o mensageiro, para ser um mensageiro, para levar, para ser um emissário, né, dessa autoridade por onde você passar, né? Você certamente vai receber uma mensagem para que você possa divulgá-la por onde você for, mas também você vai precisar, você será um representante dessa autoridade, dessa pessoa que te convidou, que te enviou para essa missão, né? Então, se você se comportar mal, se você
agir de modo incompatível com aquela mensagem ou com aquela pessoa, com a imagem, né, daquela pessoa, você certamente não cumprirá bem a sua missão, né? Você não estará cumprindo bem a sua missão. Você precisa, então, não só levar uma mensagem, mas você precisa ser um bom representante daquela pessoa, né? É preciso que as pessoas vejam em você uma, de certa forma, a imagem daquele que te enviou, né? E é exatamente isso que aconteceu com Paulo, né? Ele leva, durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, ele leva a mensagem, ele apresenta a pessoa do Senhor Jesus para todos, por onde ele passa, para todos, por onde, para todos que ele encontra pelo caminho, né? E ele também, ao mesmo tempo, né, ele se faz um bom representante dessa pessoa, né? Então ele pôde fazer bem, realizar bem essa missão de levar o nome do Senhor Jesus, né? Paulo, ele faz isso como um mensageiro, mas também como um representante, como alguém que pode ser visto nele o caráter, né, as características ou certas qualidades daquele que o enviou, né? E dando um salto agora para o final da carreira de Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, desculpa, 2 Timóteo capítulo 4, né, as últimas palavras de Paulo registradas em carta, né, já no final da carreira, no final de sua vida, Paulo pode dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 16, o seguinte: ó, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, versículo 17, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Olha que interessante, né? O Senhor lá atrás tinha dito para Ananias que havia escolhido Paulo para levar o seu nome, ou seja, para levar a sua mensagem e ser o seu representante, né? E agora Paulo diz aqui no final da sua carreira, no final do seu ministério, que ele havia feito isso, né? E apesar dele ter sido abandonado pelos homens, né? Quando ele estava lá no tribunal para se defender, ninguém estava lá com ele, ele estava sozinho. O Senhor não o abandonou, o Senhor o assistiu, né? Aquele a quem ele havia sido fiel durante toda a sua carreira, durante todo o seu ministério, aquele a quem cujo nome ele havia levado com tanto amor, com tanto zelo, agora estava com ele no final de sua vida, né? O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. E ele pode dizer então, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ou seja, lá atrás o Senhor disse que havia escolhido ele para levar a sua mensagem, levar o seu nome, ser o seu representante. E agora Paulo diz que por ter recebido assistência e força desse Senhor Jesus, a pregação pôde ser plenamente cumprida. Então o Senhor, ele não dá só uma missão para você, ele não dá só uma missão para mim, ele nos dá as condições necessárias para desenvolvermos esse trabalho, esse ministério, para desenvolvermos essa missão maravilhosa de levar o seu nome. Certamente o Senhor Jesus quer que todos nós levemos o seu nome. Ele quer que todos nós levemos a sua mensagem, que todos nós reflitamos o caráter dele em nós, né, por onde passamos, para as pessoas com quem nos relacionamos no nosso dia a dia. Mas ele nos dá as condições para isso, né? Mesmo quando tudo falha, mesmo quando todos nos abandonam, o Senhor nos dá força, nos reveste de força e nos assiste, né? Para que por nosso intermédio, podemos falar assim, como Paulo falou, a pregação fosse plenamente cumprida, né? A pregação, essa mensagem, levar o nome do Senhor Jesus, só vai ser feito se nós
nos aplicarmos a isso, nós nos dedicarmos a isso, né? O Senhor nos dá uma missão e nós precisamos desenvolvê-la, mas nós só conseguiremos de fato desenvolvê-la porque o Senhor nos dá a força, né? Então tem o nosso empenho, a nossa dedicação, isso é importante, né? Mas sabendo que quem efetua é o Senhor, né? E olha só que maravilha nós encontramos aqui no versículo 18, né? O Senhor nos dá a missão, Ele nos permite sofrer pelo seu nome, né? Lá em Atos nós vemos isso, e Paulo de fato sofreu para fazer essa missão, mas Ele nos dá a força necessária, Ele nos capacita, Ele está conosco em todos os momentos, nos assiste, né? E no final, olha o que Ele faz. Paulo diz no versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E diante agora, em retrospectiva, né, olhando para trás, vendo tudo que o Senhor havia feito por ele, Paulo certamente não se considerava um grande servo por ele ter feito aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Pelo contrário, né, ele se considerava um privilegiado de ter podido fazer tal obra. E agora ele pode exclamar no final do versículo 18: a ele, a esse Senhor, glória pelos séculos dos séculos. Amém.